Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou Rosângela Trajano, professora, escritora, poeta, licenciada e bacharel em filosofia, mestre em literatura e crítica literária também. Gosto muito de escrever sobre educação, pesquisa sobre a educação. Sou uma grande incentivadora da, de uma educação de qualidade, de uma educação para todos. E neste nosso canal, a gente vem em busca de informações sobre educação. Aqui eu conto histórias, eu falo sobre temas importantes à educação e eu deixo que vocês também falem, né, nos comentários. Peço para que vocês falem nos seus comentários o que vocês acham dos nossos vídeos. Deixem sugestões de videoaulas e neste momento eu trago mais um artigo professor do professor Ricardo Santos Davi, este especialista em educação, doutor em educação, professor de inglês, professor de filosofia, professor de português, um excelente professor, né? E acho que com ele nós estamos aprendendo muitas coisas com a análise dos seus artigos. Eu tenho aprendido muito e tenho certeza de que quem assistir as minhas videoaulas vai aprender muita coisa legal sobre educação, né? E estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês e para, como eu sempre digo, para levar uma educação de qualidade a todas as escolas públicas brasileiras, para transformar esse caos em que se encontra a educação pública, né? Ela se encontra meio perdida, meio disfarçada de criança peralta, mas que nós, em breve, tenhamos uma educação que se aproxime cada vez mais do dia a dia dos alunos e chegue a todos os alunos de escolas periféricas, de escolas de periferias, de escolas de zona rural, de escolas de zona urbana, mas atendendo à subjetividade de cada aluno, né? A individualidade de cada aluno, com material didático, com planos de aulas, que os professores se preocupem não com o conjunto somente, mas com a individualidade do seu aluno, que é tão necessária e precisa nos dias atuais. Esse aluno que vai para o mercado de trabalho, quando crescer, vai se tornar um adulto e vai precisar ser competitivo, né? Vai disputar vagas com outros candidatos e que ele esteja preparado, que ele seja preparado desde a educação infantil até o ensino médio para entrar numa academia universitária, já em busca de uma vaga, de vagas e de bolsas de pesquisas e depois da academia universitária de trabalhos, empregos, né, concursos, onde eles possam estar preparados para concorrer de igual para igual a uma vaga em concursos públicos ou até mesmo em empresas privadas. E hoje eu quero analisar mais um artigo do professor Ricardo Santos Davi, e que é intitulado Do Gênero Textual, Dissertação Escolar ao Ensaio Escolar, uma nota sobre essa transformação. Então, hoje nós vamos falar não somente da dissertação escolar, nós vamos falar sobre produção de textos, sobre sequência didática e é, sobre essa produção, essa redação que os alunos fazem, né, no Enem, né, que é tão necessária para a aprovação, para que sem a redação do Enem
o aluno não se ele não se sai bem, ele não consegue notas boas para participar do SISU, que é o que a aquele programa que coloca o aluno numa universidade pública. Então, além de tirar notas boas nas outras disciplinas, ele também tem que ser muito bom na redação, e as universidades públicas exigem uma nota mínima para você da redação, para você fazer parte concorrer às suas vagas. Então, esse gênero textual, dissertação escolar, ao ensaio escolar, uma nota sobre essa transformação, o título do ensaio do professor Ricardo Davi é muito importante para nós professores, principalmente professores do ensino médio, que estão trabalhando com os alunos que estão se preparando para o Enem. Todos os professores, todos os anos letivos, mas o ensino médio é o que mais exige, né, a produção textual do aluno. Então, o professor Ricardo começa o seu artigo dizendo: neste artigo, procuramos compor um quadro elucidativo das noções e justificativas que subjazem à histórica mudança de terminologia referente ao texto escrito opinativo produzido por aluno a partir de um tema proposto pelo professor no contexto do ensino fundamental e do ensino médio, antes rotulado de dissertação, agora denominado ensaio escolar. Procedemos a incursões à literatura de teorias de estudo da linguagem e do texto e comparamos dois paradigmas distintos, um mais antigo de inspiração estruturalista, praticado por uma didática escolar de escrita com enfoque alicerçado no conceito de tipologia textual clássica, que usou o termo gênero textual, dissertação escolar. Outro mais recente, com aportes da teoria dos gêneros textuais, implementado por uma didática escolar de escrita. Então, esse é o resumo, e nós vamos para a introdução do artigo que diz: ao longo do tempo, a disciplina Língua Portuguesa, no contexto brasileiro da educação formal, particularmente no ensino fundamental e médio, teve e tem atualmente a escrita argumentativa como um dos seus objetos nucleares de ensino. Dito de outro modo, a tentativa de habilitar o aluno a posicionar-se por escrito de maneira crítica, persuasiva e competente sobre temas sociais relevantes constitui um compromisso permanente do professor de português no Brasil. Então, o artigo tem 19 páginas, é muito rico, né? Rico em citações, rico em argumentação. Então, o professor continua, o professor Ricardo: é natural e esperado que acontecesse entre professores e alunos um compartilhamento de saberes e uma afinidade de ideais, aliás, que os levassem à busca de qualificação nos textos escritos escolares, com consequente valorização pessoal de ambos no universo da escola e desta em relação aos demais domínios discursivos. Entretanto, os registros de pesquisadores revelam um quadro reprovável na tradução escolar de ensino de escrita. Professores e alunos, atores sociais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de escrita, pareciam não ter consciência do domínio discursivo escola-colégio, do qual são essenciais e no qual deveriam ser parceiros na apropriação de conhecimentos teóricos e práticos sobre como produzir com maestria textos escritos, assim desorientados e desinteressados, sem ou com escassez de ações compartilhadas com os professores, os alunos pouco ou nada se preocupavam com a imagem social que construíam de si mesmo pela produção de textos escritos na esfera da escola. Essa situação desencadeou uma produção em série de textos escritos escolares com baixa qualidade, desvalorizando socialmente os próprios alunos, os professores e a instituição escolar. Para sustentar esta crítica aqui desenvolvida, ele recorre ao linguista chamado Chiappini, que diz: é justamente essa desconsideração de aspectos comunicativos e interacionais que contribui para que alunos e professores
se preocupem mais com a forma do texto do que com sua função, e, consequentemente, o texto seja visto como um formulário preenchido para leitura ou a preencher para escrita. Esse quem diz é Bezerra, né? Quem diz Chiappini é que diz isso aqui. Podemos constatar a dificuldade de a escola trabalhar a linguagem e o quanto esta pode ser invisível, mesmo para aqueles que lidam com ela o tempo todo e se propõem a fazer um trabalho dialógico. Verificamos então que a concepção de linguagem da maior parte dos educadores é puramente instrumental. A escola tem a tendência de burocratizar a linguagem, deshistoricizando-a e enrijecendo-a nos rituais que tradicionalmente a domesticam a cópia, o ditado, a redação como atividade isolada. Aí o Ricardo fala mais aqui na frente que outro problema relativo ao ensino escolar de escrita, sedimentado na tipologia textual, refere-se à sua abordagem estática de conceber a atividade de produção de textos. Nessa abordagem, o ato de escrever texto é constituído basicamente de um único estágio, uma só etapa. Em uma mesma aula de redação, o professor apresentava como referência aos alunos modelos da tipologia textual escolhida para estudo, descrição, narração ou dissertação, explicava as características de tal tipologia textual, fornecia informações genéricas para a escrita, delimitava lugar e tempo de produção, somente a própria sala e o tempo que restava para acabar a aula, e ao final recolhia as redações. Essa linha de abordagem encara o texto escrito como produto, porque o professor impunha ao aluno um percurso unitário, composto de apenas uma fase de curta duração e uniforme, mesmo os procedimentos sempre voltados para as características estruturais e linguísticas para a construção de sentidos do texto. Esse comportamento didático teve profunda repercussão na escrita de textos mal formados pelos alunos. Nós vamos ver daqui a pouquinho como os alunos devem produzir um texto, né? Em contrapartida, a didática de ensino de escrita, norteada pelo conceito de gênero textual, prevê o planejamento e a implementação de uma proposta de trabalho teórico e prático sobre esses elementos de argumentação, a fim de orientar os alunos e possibilitar a eles progressões nas competências linguísticas e argumentativas para elaborar textos escritos. Quem diz isso é Koch, Có e Elias, Koch, Boff, Marinello, Ribeiro, Rosenblatt, Rodrigues, Bricklin, todos linguistas. A despeito de já ter explorado neste artigo um conjunto de noções que servem para compreender o problema central aqui discutido, a mudança do nome dissertação para ensaio escolar, passamos a ampliar as reflexões e explicitar novas justificativas para essa alteração de terminologia. No Brasil, marcadamente a partir de 1995, e em particular após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, com as contribuições teóricas e renovações metodológicas propostas pela teoria dos gêneros textuais sobre linguagem, texto e práticas de ensino escolar, o trabalho com o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa, incluídas aí as atividades de leitura, produção de texto e análise linguística, mudou de paradigma e passou a ter como objetivo nuclear de estudo os gêneros textuais discursivos e não mais a tipologia textual clássica. Com respaldo nas postulações de Bakhtin e de Broncar, Marcuse propõe uma conceituação de gênero textual que diz, né, Bakhtin, Broncar, Marcuse, eles dizem, usamos a expressão gênero textual como uma noção propositadamente vaga para refletir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que representam características sociocomunicativas definidas por conteúdos que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Os gêneros são muitos. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam, além dos que a gente conhece, eles citam esses outros exemplos de gêneros textuais que a gente nunca cita, que é o telefonema, o sermão, a carta comercial, a carta pessoal,
o romance, o bilhete, a reportagem jornalística, a aula expositiva, a reunião de condomínio, a notícia jornalística, o horóscopo, a receita culinária, a bula de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas virtuais e assim por diante. Então, vocês veem que tem um leque, né, de gêneros textuais. E aqui, no final do nosso comentário sobre o artigo do Ricardo, eu vou trazer para vocês uma carta, né, um gênero textual que eu acho muito bonito, uma carta escrita por mim, uma carta de amor inédita para vocês, de minha autoria, para o meu grande amor. Meu ex-amor, né? Então, por sua vez, Schneufeli e dois linguistas, Schneufeli e Dous, sustentam que nas diversas situações sociocomunicativas verbais, as pessoas usam gêneros textuais para se relacionar. Segundo os autores, o gênero textual funciona como instrumento para as pessoas agirem umas sobre as outras. Em consonância com essas ideias, Marquills afirma que quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística, e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações particulares. Nessa mesma esteira, seguem outros pesquisadores dos gêneros textuais, que é Boff e Marinello, que dizem: na vida diária, a interação social ocorre por meio de gêneros textuais específicos que o usuário utiliza disponíveis no acervo de textos constituído ao longo da história pela prática social e não simplesmente por meio de tipologias textuais, como a narração, a descrição ou a dissertação. A escolha do gênero textual depende da intenção do sujeito e da situação sociocomunicativa em que está inserido, quem ele é, para quem escreve, com que finalidade e em que contexto histórico ocorre a comunicação. Ainda de acordo com Schneeville e Dawes, cada gênero textual apresenta traços característicos peculiares, nome específico, contexto de produção, recepção, circulação, tema objeto de estudo, função objetiva, organização e estrutura, linguagem e estilo que precisam ser trabalhados pelo professor por intermédio de uma série de atividades didáticas a fim de capacitar o aluno para a leitura e produção competente do gênero textual selecionado para estudo. Essa proposta encontra eco em Machado, que diz: em decorrência, defende-se a tese de que o ensino de produção e compreensão de textos deve centrar-se no ensino de gêneros, sendo necessário para isso que se construa previamente um modelo didático do gênero que defina com clareza, tanto para o professor quanto para o aluno, o objeto que está sendo ensinado, guiando assim as intervenções didáticas. Aí o professor Ricardo, ele vai trazer logo em seguida uma sequência didática com o gênero discursivo, dissertação escolar, história, definições e práticas diárias. Eu vou tomar uma aguinha deliciosa da minha quartinha de bar. Então, eu vou, antes de começar a falar sobre essa sequência didática do professor Ricardo, eu gostaria de trazer uma pequena explicação para vocês sobre sequência didática, né? Um guia, o que é sequência didática e um guia para a sua elaboração e execução. Então, a preocupação com a melhoria no aprendizado dos alunos, principalmente na educação básica, é um dos principais incentivadores de vários estudos na área educacional. Essas pesquisas resultam não somente em inovações de ferramentas, mas também em métodos e estratégias de ensino. A sequência didática é uma dessas estratégias. Apesar de não ser novo, afinal já estava presente nos parâmetros curriculares nacionais, essa estratégia tem ganhado mais destaque nos últimos anos. Isso ocorre devido à maior produção
e distribuição de materiais didáticos produzidos com base nessa sistemática. Devido a esse contexto em que a sequência didática se coloca como uma estratégia possível e eficaz, é preciso compreender como utilizar em cada etapa da vida escolar do aluno. Neste texto, vamos aprofundar a discussão sobre este tema, apresentando o passo de como construir uma sequência didática e vamos também trazer um exemplo de sequência didática pronta. Então, primeiro vamos ver o que é uma sequência didática, né? A gente está falando aqui sobre sequência didática e é bom para explicar para quem não sabe, para quem não conhece o termo, o que é uma sequência didática. A sequência didática é uma estratégia educacional que busca ajudar os alunos a resolverem uma ou mais dificuldades reais sobre um tema específico. Seu resultado vem a partir da construção e acumulação de conhecimento sobre o assunto em questão, obtido por meio do planejamento e execução ao longo de um período de tempo de várias atividades que conversam entre si. O diferencial da sequência didática, enquanto estratégia de melhoria do aprendizado dos estudantes, é a elaboração e desenvolvimento das atividades, segundo uma lógica sequencial de compartilhamento e evolução do conhecimento. Com essa estratégia, os professores esperam dar mais sentido ao seu processo de ensino e, ao mesmo tempo, aumentar o engajamento dos alunos nas atividades pedagógicas e, com isso, o seu aprendizado. Sequência didática, né? Aí a gente vai ver aqui como desenvolver essa estratégia. Aí, primeiro, a apresentação da proposta aos alunos, né? Antes de mais nada, o professor precisa apresentar aos alunos a proposta dessa estratégia e justificar sua importância no processo de ensino e aprendizagem. Ainda assim, deve-se alinhar com os alunos os resultados esperados e a execução desta sistemática. Além disso, o compartilhamento pelo professor, quais estudos e tarefas iniciais são realizados para que a estratégia possa ser implementada na turma. Esse é um momento crítico, visto que uma apresentação mal feita ou incompleta pode gerar dúvidas e desengajar os alunos sem que eles tenham tido a possibilidade de participarem dessa estratégia educacional. Considere que essa primeira etapa já é parte da estratégia e por isso deve ser bem planejada antes da execução. Então, a apresentação da proposta aos alunos, ela deve ser bem planejada, bem elaborada. Aí o segundo passo é a definição dos objetivos. Para que a sequência didática seja efetiva, é necessário que os alunos conheçam não só as tarefas, mas também e principalmente seus objetivos e finalidades. Para isso, é preciso ouvir os alunos. Nesse momento, vale colocar em prática a criatividade, pois é hora de abrir espaço para que os alunos possam expressar o que sabem e o que pensam sobre o tema. Esse momento pode ser feito por meio de roda de conversa, produção textual, de dinâmicas pré-determinadas, etc. Aqui não adianta apenas perguntar o que sabem sobre algo. É preciso utilizar algum método que ajude a perceber as dificuldades dos alunos. O professor deve analisar com cuidado o que cada aluno expõe nesse momento inicial. Com base nesse diagnóstico, o professor terá clareza sobre as dificuldades dos discentes e será possível definir o objetivo da sequência didática e planejar as atividades mais adequadas para sanar ou pelo menos diminuir consideravelmente os problemas mapeados. Aí o terceiro passo, definição da sequência. Nesse momento, o professor deve pensar as atividades e os exercícios que gostaria que os alunos executassem de acordo com o objetivo traçado. Para que a estratégia seja efetiva, é preciso diversificar as atividades mais sequenciadas de forma lógica e organizadas de maneira que fique clara a sua continuidade. Além disso, é necessário ter atenção à complexidade das tarefas e suas possibilidades de execução, tanto em virtude do conhecimento prévio dos alunos, quanto com relação à disponibilidade de recursos. Essa preocupação é válida porque somente com tarefas adequadas para as particularidades da turma e dos alunos é possível alcançar o objetivo traçado e desenvolver outras competências e habilidades do aluno ao longo do processo. Recorra nessa etapa à colaboração da coordenação pedagógica.
de outros professores da mesma disciplina, de outras turmas ou mesmo de educadores e pedagogos de outras redes em que essa estratégia tenha sua implementação e execução, ou que problemas parecidos tenham sido enfrentados e resolvidos. Finalmente, a produção final, né, da sequência didática. Essa etapa analisa as lições ao longo da execução das atividades da sequência didática proposta. De forma alguma, ignora-se essa fase, pois nela testa-se a eficácia ou não das ações propostas de acordo com o objetivo pretendido. Para tanto, a comparação do resultado da produção final dos alunos com o da produção inicial é fundamental, onde aquela que demonstra quais eram as dificuldades a se combater para melhorar o aprendizado dos alunos está evidente. Aí eu trago para vocês um exemplo de sequência didática pronta, né? Agora que você já sabe, né, que você quais os passos, o, o passo a passo para montar sua sequência didática, é hora de colocar no papel o planejamento da sua estratégia. Um bom planejamento destaca o tema a ser trabalhado, definido de acordo com o currículo escolar e o projeto político-pedagógico da escola, o objetivo da sequência didática, os conteúdos a serem trabalhados, as habilidades da BNCC para desenvolver, tempo de execução da sequência didática, materiais necessários para a execução das atividades da sequência, detalhamento de cada aula da sequência e a finalização da sequência. Trago um exemplo de sequência didática pronta para o ensino infantil. O tema da sequência didática seria higiene. O objetivo da sequência didática é apresentar boas práticas de autocuidado relacionadas à higiene bucal. Os conteúdos a serem trabalhados, conceito e importância da higiene, doenças causadas em virtude da falta de higiene, boas práticas de higiene, habilidades da BNCC a serem desenvolvidas. Aí, o campo de experiência pode ser os corpos, os gestos e movimentos. Tempo de execução da sequência didática, 4 aulas. Materiais necessários, cartilha de higiene bucal do Ministério da Saúde, cartolinas e canetinhas, escovas de dente e banheiros livres e limpos. Aí você vai fazer o detalhamento das aulas, a primeira aula, né? Organização da turma, a turma será organizada em roda. Isso aqui é um exemplo que você encontra na internet. Eu vou trazer agora a importância da sequência didática na educação. Tomar um pouquinho de água a mais. A sequência didática é uma estratégia que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos. Isso auxilia os professores no trabalho com o currículo escolar, já que não terão que ensinar tudo que o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico da Escola, propõe, mas aquilo que é mais crítico e difícil para os alunos compreenderem sobre o tema. Essa estratégia também conversa com os princípios da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, sobre a progressão do conhecimento a partir de proposição de atividades diversificadas e que tornem-se cada vez mais desafiadoras e complexas. Outro argumento que demonstra a importância da sequência didática na educação é que as atividades podem ajudar os alunos a desenvolverem diversas habilidades e competências, além de resolver problemas de aprendizagem detectados pelo professor. A sequência didática dá ao aluno um papel mais ativo no seu processo de aprendizagem, já que toda a dinâmica dessa estratégia é desenvolvida a partir da sua participação. Essa característica é essencial na construção da percepção do estudante enquanto cidadão em formação, pois entende-se desde cedo que tem responsabilidade com relação à sua educação e ao seu futuro. A sequência didática é apenas uma das estratégias educacionais existentes, mas sua utilização traz diversos benefícios para os alunos. No entanto, o professor precisa estar preparado para implantá-la corretamente. É preciso ter atenção na análise das dificuldades dos alunos sobre os temas e na definição dos objetivos para não investir tempo em um tópico que não seja de fato uma necessidade. Por fim, é importante ressaltar a importância da avaliação final da sequência didática. O professor deve anotar tudo o que for possível para que possa analisar
ao final da sequência, o que pode ser melhorado dali em diante e os resultados obtidos sejam cada vez melhores. As sequências didáticas são ainda uma ferramenta excelente para o alinhamento da escola à BNCC. Quer compreender os aspectos da base de forma mais profundas, né? Leia a BNCC. Eu tirei esse texto do site edocente.com.br e tem muita coisa aqui nesse site sobre educação. Vamos voltar para o artigo do professor Ricardo Davi, que tem como tema o subtítulo Uma sequência didática com gênero discursivo, dissertação escolar, história, definições e práticas diárias. A dissertação escolar é um gênero textual que constrói uma opinião em torno de uma questão proposta. Geralmente é produzida no contexto escolar por alunos do ensino médio. O aprendiz escreve atendendo a uma solicitação do professor a fim de melhorar sua capacidade argumentativa. Para definir a dissertação, Delfosse apoia-se em duas grandes características. De um lado, ela se constitui de sequências pergunta-resposta sucessivas. De outro lado, a passagem de uma pergunta a uma resposta se efetua na forma de um momento de exame, questionamento e análise. Segundo o autor, essas noções colocam em evidência duas das operações principais do trabalho dissertativo: construir uma problemática e uma opinião. Constrói-se a opinião através do exame de todas as opiniões, respostas que a pergunta possibilita, avaliando-se sua pertinência e validade. A característica principal da dissertação é a atenção que se dá ao exame da questão, não esquecendo nenhum aspecto relevante do problema. Nesse gênero, não se apresenta imediatamente uma opinião acerca de uma questão proposta, acrescida de alguns argumentos que sustentam essa opinião. Para Del Cambre e Darras, dissertar não é dizer o que se pensa, mas demonstrar que se pensa com uma opinião progressivamente construída, e não com enunciados improvisados, e como se pensa, colocando em evidência os argumentos. Segundo as autoras, o exame racional de uma questão polêmica conduz à formulação de uma posição pessoal e se diferencia radicalmente da simples resposta dada na entrevista, que consiste em outro gênero textual, no qual o locutor emite imediatamente a sua opinião. Então, dissertar, né, produzir um texto dissertativo, um ensaio argumentativo, como nós podemos ver aqui, não, você deve ser uma espécie de autoridade na sua opinião, naquilo que você está produzindo. Você deve ter um certo conhecimento, você não pode jogar as ideias soltas no papel, porque vai ser incompreensível. O teu texto ele tem que ter toda uma lógica, uma sequência lógica. Os parágrafos têm que ser uns dependentes dos outros, tem que ter coesão e coerência. Então, é preciso exercitar essa produção textual, ir em busca de textos bem escritos para aprimorar a sua escrita. Quando a gente vai dar a nossa opinião numa produção textual, seja ela dissertativa, argumentativa, ou seja simplesmente uma redação, um artigo de opinião, você precisa estar preparado, você precisa ter conhecimento de mundo, leituras, para produzir o seu texto. É isso que o Ricardo diz aqui, que muitas vezes o texto do aluno ele fica perdido porque o aluno não tem conhecimento daquele assunto, né? E os assuntos que são abordados no Enem, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, são assuntos polêmicos, assuntos do dia a dia, do nosso cotidiano. É por isso que se faz tão presente e tão necessário que você esteja conectado, esteja ligado nas notícias diárias, nos jornais impressos, nos jornais televisivos, nos jornais até mesmo na internet, que você faça uma leitura diária desses jornais para que você possa adquirir conhecimento e que você também faça leituras de textos variados, de letras de canções, de poemas, para que dentro do teu artigo de opinião, dentro do teu texto dissertativo, do teu ensaio, você traga autoridades, outros autores, né,
citações, referências que possam enriquecer e sustentar a tua opinião, tanto autores que vão ser favoráveis à tua opinião, quanto os autores contrários, mas que você possa trazê-los para enriquecer o seu texto. Por isso se faz tão necessário a leitura de textos variados, de crônicas, de ensaios, como foi dito aqui, de vários gêneros textuais, né? E que você possa trazer esses outros autores de uma forma lógica, né, para dentro do seu texto, que você possa produzir um bom texto no seu Enem, tirar, quem sabe, uma nota 1000. Então, o professor Ricardo traz aqui que a dissertação escolar é topologicamente heterogênea, pois agregadas à tipologia de base dissertativa podem estar inseridas outras sequências, como a narrativa, a descritiva, a injutiva, a explicativa e a preditiva, que dão suporte à argumentação. Normalmente, a linguagem empregada é a comum, é o tempo verbal predominante, é o presente do indicativo, pois ele permite uma discussão a respeito do assunto. Nessa discussão, o mais importante não são tanto as ideias do autor, mas como ele as desenvolve. Por exemplo, não importa se o sujeito é a favor ou contra a pena de morte, mas como ele constrói sua opinião a respeito do problema. Isso quer dizer que para produzir uma dissertação é necessário ler sobre o assunto, ler e ler muito, conhecer do assunto, refletir, avaliar e tomar uma posição. Assim, a dissertação escolar pressupõe o uso de argumentos consistentes e convincentes. Segundo Garcia Debac, pode-se desenvolver a argumentação a partir de 4 operações fundamentais. Quais são essas 4 operações? Vamos ver aqui. Demonstrar teses ou argumentos, justificar um ponto de vista que se deseja defender, refutar outros pontos de vista possíveis sobre a questão, concordar com certas ideias para melhor defender seu ponto de vista. A definição de o termo argumentar mostra o caráter interativo da linguagem, visa um interlocutor, para que a argumentação se torne eficiente e atinja os objetivos propostos. O autor aciona todos os recursos de natureza lógica e linguística dos quais dispõe, apresentando as razões utilizadas para convencer o leitor. Dá uma amostra das formas mais usuais para o encadeamento do texto que poderão ser objeto de uma primeira aprendizagem dentro da argumentação. Então, vocês estão vendo a estrutura, né? A estrutura de uma dissertação. Para a produção de uma dissertação escolar, é necessário haver uma questão a ser discutida e propor uma solução ou avaliação. Sua estrutura pode constituir-se das seguintes partes: situação, problema, discussão e a solução, avaliação. Situação, problema. Contextualiza o assunto, guiando o leitor na progressão do texto para facilitar seu entendimento acerca do que virá nas demais partes. A discussão constrói a opinião a respeito da questão examinada. O produtor coloca todos os argumentos disponíveis para fundamentar a posição assumida e refutar a posição contrária. Para evitar abstrações, pode valer-se de pequenos relatos, comparações, voz de autoridade no assunto, dados estatísticos, breves exemplos ou notícias já publicadas pela mídia. Isso torna o texto consistente, já que, por natureza, a opinião é abstrata e necessita ser fundamentada com todos os artifícios. Solução, avaliação, evidencia a resposta ao problema apresentado, que pode ser a reafirmação do ponto de vista defendido ou uma apreciação sobre o assunto. Portanto, essa parte não se restringe a uma paráfrase ou a uma síntese do que foi discutido anteriormente. Então, o professor Ricardo traz um texto sobre a internet no seu artigo, né? E ele faz um exercício, né? Ele traz questões e nós vamos ver, como eu prometi para vocês no início do vídeo,
a produção de textos, né? Porque o, a sequência didática nossa aqui, só um pouquinho que eu vou tomar uma água. A sequência didática nossa, ela está baseada no texto, na produção de texto dissertativo, argumentativo, ou no ensaio argumentativo, né? Então, vamos ver um pouco sobre essa produção de texto, como incentivar os alunos a escreverem melhor, né? Então, a produção de texto está presente nas diversas etapas do conhecimento. Ela se relaciona com os estudantes desde criança, estimulando a criatividade. E no final do ensino médio, é bastante decisiva para o Enem, né? O aluno que se prepara desde a educação infantil para o Enem, ele vai chegar na prova do Enem e ele não vai temer para fazer aquela produção textual, aquela redação que tantos alunos ficam nervosos, né? Ele vai estar preparado porque ele traz da escola um conhecimento teórico, ele traz da sua vivência, da sua experiência, outro conhecimento empírico, e junto com esse conhecimento teórico com empírico, ele vai poder produzir um texto belíssimo, porque ele é um aluno que esteve sempre atento às, às, aos acontecimentos, né, diários do mundo mundial. Ele foi um aluno que teve leituras significativas, ele foi um aluno que prestou atenção nas suas aulas, ele foi um aluno que demonstrou interesse nos diversos assuntos abordados do dia a dia, acontecimentos marcantes, né, mundiais. Então, é preciso isso, gente, para produzir um bom texto, é preciso incentivar o aluno a tudo isso. Então, durante toda essa jornada da educação infantil até o ensino médio, a relação do aluno com a produção textual pode ser conflituosa. Afinal, ela é desafiadora para os estudantes que não são corretamente estimulados e motivados a desenvolver a escrita. Além disso, o educador desempenha um importante papel em todo esse processo. Para ensinar os alunos a produzirem bons textos, só se produz bons textos quem lê muito, quem tem muita experiência de vida, quem tem muitas vivências, quem tem um conhecimento de mundo bastante universal, né? Não aquele mundo apenas seu, o seu mundo que você vive ali na sua comunidade, mas um conhecimento de mundo amplo, né? Conhecer as outras culturas, outros povos, a história de outros povos, o que está acontecendo no mundo, no dia a dia, né? O movimento que as coisas fazem, as pessoas e as coisas, os elementos que formam o mundo, né? Então, é preciso essa leitura de mundo. E a leitura em si de textos, né? Textos dos mais diversos gêneros, como já foi falado aqui. Então, o professor deve incentivar a leitura no ambiente escolar. Um dos primeiros contatos dos estudantes com o texto acontece pela leitura. Ela estimula e instiga a criatividade infantil com histórias que apresentam diferentes cenários, personagens e valores que são internalizados nas crianças. O hábito de ler faz com que o estudante crie compreensão dos diversos estilos de contar uma história, seja ela narrativa, fábula, argumentação, conto, poesia, etc. Portanto, estimular a leitura em sala de aula é uma maneira de incentivar a produção textual. No entanto, é importante que os livros sejam apresentados como elementos de diversão e fonte de conhecimento. Trazer os livros paradidáticos para a sala de aula. Ou seja, os estudantes não podem encarar a leitura como uma obrigação acadêmica, tornando a prática maçante e pouco atrativa. A leitura tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que o aluno sinta vontade de fazer. Não pode ser colocado à força, um ensino obrigatório, mas um ensino que seja ali a escolha do aluno, que ele queira ou não fazer aquela leitura, que ele decida qual livro, qual texto, qual gênero textual ele gosta de ler, né?
quais autores ele prefere ler. Sendo assim, a leitura promove, o professor deve promover rodas de leitura, buscar produções que dialoguem com a realidade do estudante e deixar os livros acessíveis. São maneiras de incentivar a prática. Outra coisa é fortalecer a autoconfiança do aluno. Muitos estudantes têm medo de escrever. O nervosismo e a falta de confiança são impeditivos para liberarem sua criatividade ou deixarem o texto fluir. Assim, em alguns casos, essa barreira pode significar o sentimento de limitação no conhecimento de vocabulário ou das regras gramaticais. Então, para tentar superar essa barreira, o professor tem um papel fundamental, pois é ele quem precisa estimular a autoconfiança dos estudantes, mostrando que a prática leva ao melhoramento da escrita. Criar ambientes abertos para discussão também auxilia os estudantes a se sentirem menos inibidos, a pedir ajuda para os seus colegas de sala e para o próprio docente. Outro sim, abordar a produção textual como uma atividade divertida e útil para os estudantes também facilita a autoconfiança. Além disso, o professor precisa compreender que cada aluno expressará a escrita de forma pessoal e que isso precisa ser valorizado, a individualidade e a subjetividade. Afinal, escrever é um exercício bastante íntimo. Sim, né? Quando nós escrevemos, nós colocamos para fora é, aquilo que está no nosso interior, aquilo que é só nosso, e nós apresentamos ao mundo, né? Nós damos o direito de que as outras pessoas saibam um pouco sobre nós, aquilo que nós guardávamos dentro de nós somente para o nosso conhecimento passa a ser público, né? Valorizar a criatividade do aluno. Para conseguir desenvolver boas produções textuais, é fundamental ter criatividade. Por isso, o professor deve valorizar e estimular ambientes que instiguem e fortaleçam essa característica nos estudantes. Por exemplo, mostrar os vários estilos existentes é uma maneira de inspirar os alunos a encontrarem e criarem o seu próprio estilo. Se as histórias em quadrinhos são os maiores atrativos, peça para que o estudante desenvolva um texto baseado nesse formato. O professor também pode deixar um tempo para que cada aluno faça uma escrita livre. Nesse caso, não é necessário apontar temas, formatos ou padrão, apenas permitir que o estudante desenvolva um conteúdo sobre seu gosto pessoal. Assim, eles conseguirão superar o nervosismo e liberar a escrita. Mostre que a escrita é uma forma de expressão. O estudante precisa conectar-se com a escrita. Para tanto, é fundamental que ele consiga expressar os seus sentimentos e valores por meio dela. A partir do momento que o aluno compreender que a escrita é um modo de expressar os seus pensamentos, a produção textual será menos desafiadora para ele. Esse raciocínio é fundamental para superar, por exemplo, a redação do Enem. O texto dissertativo, o estilo cobrado no exame, pede para que o aluno seja capaz de construir uma proposta de intervenção diante da problemática apresentada. Isso considerando a realidade vivida. Sem uma verdadeira conexão entre o estudante e a produção textual, o conteúdo pode ficar vazio e pouco atraente para o avaliador. Para saber se o estudante está no caminho certo e conseguindo desenvolver melhor as suas produções textuais, principalmente visando o exame nacional, é preciso avaliá-los de perto. Esse texto é do seduca.com.br. Então, gente, é o que eu sempre digo, né? É incentivar o aluno desde a educação infantil na produção de textos. Vou tomar um pouquinho mais de água da minha quartinha. Desde que o aluno, ainda o aluno que não foi alfabetizado, mas já trazer livros ilustrados para que ele possa, através das ilustrações, criar a sua história oral, né? Ele vai vendo as ilustrações e ele vai produzindo o seu texto oral, né? Ele vai se deliciando, se deleitando com aquelas ilustrações e a partir daquelas ilustrações o aluno vai criando o seu próprio texto e o professor vai registrando o que ele vai falando, já que ele ainda não sabe escrever nem ler. Mas
Os livros ilustrados são muito importantes para a educação infantil. E produzir um texto realmente deixa o aluno muito nervoso, né, porque, a prova do Enem, principalmente, deixa o aluno, bastante preocupado, perturbado, né, com o tempo é curto, é por isso que ele precisa exercitar muito a redação, a produção textual, a dissertação, essa proposta que o Enem pede de intervenção, o aluno tem que estar preparado. Eu sempre digo que leitura não é muito, leitura tem que s não tem que ser bastante leitura, nunca se cansar de ler. Ler tudo que passar, o jovem deve ler tudo que passar à sua frente, porque ele não sabe o que vai cair na sua prova do Enem, é sempre uma dúvida grande, né, os professores ficam tentando adivinhar, mas muitas vezes não acertam. Então, para que o aluno esteja preparado para fazer a sua prova, ele precisa ter esse conhecimento teórico, esse conhecimento empírico, esse conhecimento de outras culturas, esse conhecimento de várias áreas também, né. As demais áreas, ele não deve somente estudar as disciplinas escolares, ele deve estudar também outras disciplinas, né, as disciplinas que não estão na grade escolar, como astronomia, como física, como biologia, que não tem ainda no ensino fundamental, mas que já desde cedo já deve ir estudando. Então, eh, eu trago também aqui porque parece difícil escrever uma redação, né? Por quê? Porque os alunos temem tanto a escrita de uma redação. Eu trago mais este texto da Gazeta do Povo, do jornal Gazeta do Povo, que eu encontrei na internet para a gente refletir. Quais as dificuldades para redigir um texto que podem existir em todas as idades, mas é no período da alfabetização que as principais causas aparecem. Eu discordo, eu acho que as causas elas aparecem em todos os períodos do ensino letivo, né? E quando o aluno não está preparado para fazer uma boa produção, quando ele não é preparado desde a educação infantil, que ele chega no ensino médio, aí realmente ele sente muita dificuldade de produzir a sua redação, o seu texto dissertativo, argumentativo. E ele se sente meio perdido, ele não sabe o que escrever, ele não sabe como começar. Muitos alunos me perguntam como eu começo a minha redação, professora, o que é que eu começo dizendo? Eles não sabem, e sem contar com os erros gramaticais, que são enormes, né? Os alunos de escolas públicas, infelizmente, eles têm uma grande dificuldade com a língua portuguesa e com a nossa gramática. Já falei aqui em outro vídeo aula sobre isso. Então vamos ver aqui porque parece difícil escrever uma redação, né? O aqui no texto diz: escrever bem é passar uma mensagem com eficiência a alguém. Por mais óbvio que isso pareça, não é assim que aprendemos a produzir textos. Nas fórmulas prontas, como o combo introdução, desenvolvimento e conclusão, o que deveria ser um movimento natural acaba se perdendo. A culpa, dizem os especialistas, é da escola. Eu não acho que seja culpa somente da escola, acho que a culpa é de toda a comunidade escolar. Envolve pais, responsáveis, a escola, o interesse do aluno, a motivação do aluno, envolve o sistema, né? O sistema que nós estamos dentro dele, o sistema escolar, o sistema educativo. Então, os estudantes no Brasil demoram muito para começar a escrever seus primeiros textos. Outra coisa que eu discordo, vejo em escolas públicas que os estudantes começam a escrever e produzirem seus textos desde a educação infantil. Muitas escolas públicas trabalham com produção de contos, de historinhas, desde a educação infantil, desde a alfabetização. E então aqui o texto diz que isso não é verdade, que as escolas demoram muito para começar a escrever seus primeiros textos e o fazem com pouca frequência. Depois os resultados são ruins porque muitos professores não estão preparados para ensinar. Também discordo porque os professores de língua portuguesa que eu conheço estão preparados sim,
Todos nós somos preparados para ensinar a produção de texto em sala de aula. Nós só precisamos de motivação, nós só precisamos de cursos que nos qualifiquem para cada vez mais nós melhorarmos as nossas aulas, melhorarmos a nossa didática e nos sentirmos incentivados para cada vez mais podermos trazer novos conteúdos para a sala de aula, novas metodologias, novas ferramentas e novos recursos para que os nossos alunos produzam textos belíssimos e cheguem no Enem com confiança, com coragem de produzir o seu texto, a sua redação, de uma forma que ele possa tirar uma nota 1000, consciente daquilo que ele fez, né? Então, aqui, abre aspas, a escola não encontrou ainda como ensinar a escrever simplesmente, porque muitas vezes o professor que ensina não é leitor nem escritor, afirma Sandra Bolsa, professora da pós-graduação de alfabetização e letramento da Universidade Positivo. Aí abre aspas de novo, as produções de textos são feitas sem um interlocutor, não escrevemos para sermos lidos, mas pela avaliação, lamenta a professora. Essa dificuldade em escrever tem início já na alfabetização e vai sendo carregada ao longo dos anos até chegar ao ensino médio, quando vem o desafio das redações do Enem e do vestibular. O problema, segundo o ex-professor de cursinho Clayton Dick, fundador da plataforma Redação Nota 1000, é agravado se o estudante vem de uma família que não estimula as competências de leitura e escrita. Aqui eu concordo, realmente a família tem que estimular, né? Abre aspas, não adianta um pai falar para o filho que ler é importante. É preciso ir além, discutir o que leu, comentar, ler também e passar essa cultura. A família estimula a competência da escrita se tem esse exercício de refletir e de se comunicar textualmente, né? Diz o professor Clayton. Ler é fundamental. O incentivo à leitura e à escrita deve ocorrer o quanto antes. A criança interage e aprende pelas sensações e vínculos desde a tenra idade. É importante ter a hora do conto, visitas a bibliotecas, museus e livrarias, assistir peças de teatro, noticiários e compartilhar ideias e opiniões. Assim se desenvolve um bom conteúdo para se expressar em uma redação com coerência e estilo próprio, afirma a pedagoga Suzane Volker Agostinho, especialista em neuropsicologia e aprendizagem em educação especial. Quem não tem o hábito da leitura terá dificuldade para formar e exprimir opiniões. Nesse sentido, o professor e pesquisador Casimiro Campos, doutor em educação da Universidade Federal do Ceará, lembra que ler e escrever bem tem grande repercussão em todas as disciplinas do currículo escolar. Abre aspas, em todas as matérias o aluno precisa ler e interpretar, não só nas áreas de humanas, lembra? Para facilitar esse exercício e avançar, é necessário uma escola que tenha uma pedagogia voltada ao ler por prazer, não por obrigação, ressalta. Então, gente, o aluno ele só vai conseguir produzir uma boa redação no Enem se ele tiver um professor que faça na sua escola, que faça nas suas aulas, boas sequências didáticas que tragam temas, né, críticos, temas de, formadores de opinião, que possam trabalhar com as habilidades, a criatividade dos alunos, que estejam dentro da BNCC e dentro do plano pedagógico da escola, que o professor possa criar sua sequência didática junto com o coordenador pedagógico, se preocupando com o conhecimento de mundo do aluno, com a individualidade de cada aluno. Eu sei que é difícil compreender a individualidade de 45 alunos ou mais, né? Porque o professor não tem apenas uma sala de aula, ele tem às vezes 5 salas de aulas, 5 ou mais. Então, que o professor possa compreender cada aluno, a subjetividade de cada aluno, as dificuldades, conversar com os alunos, mostrar para eles
o quão importante é o hábito da produção de textos, o hábito da leitura. Sem leitura, o aluno não consegue produzir uma redação no Enem. Então, que essa sequência didática ela seja produzida sempre visando produção de textos, visando gêneros textuais diversos, dando prioridade a esses gêneros textuais que os alunos mais se aproximam, que é o conto, que é a crônica, que é a poesia, que é o romance, procurando saber qual o gênero textual que o seu aluno mais gosta, para que ele escolha para fazer leituras, né? E não impondo um ensino que você acha que é o melhor, não. Quem acha o que é melhor para si é o aluno, ele que sabe o que é melhor para si. Você apenas vai ser aquela pessoa que vai dar a mão para caminhar com o seu aluno. Vai ser aquela pessoa que vai abraçar o aluno e, junto com ele, seguir no caminho do ensino-aprendizagem. Então, para a gente finalizar o artigo, a análise do professor Ricardo, ele diz aqui, enfim, vale ressaltar que evidências empíricas demonstradas por pesquisadores de dentro e fora do Brasil, com tratamento sistemático dos gêneros textuais e argumentativos, caso do ensaio escolar no contexto do ensino fundamental e médio, confirmam a tese de que essa abordagem teórica e metodológica favorece a melhoria qualitativa dos textos dos alunos e amplia suas possibilidades de participação e transformação social. Essa evidência fica em texto encontrados em grandes vestibulares e concursos, ou tomamos como base o próprio Enem. A argumentação, o papel do professor é fundamental, pois vemos que para que um texto seja bem redigido, seja não somente ele, precisa usar de bons argumentos para sair bem, seja qualquer disciplina. A área de linguagens, código e suas tecnologias compreende o conjunto de conhecimentos trabalhado nas seguintes disciplinas: língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, artes, educação física, tecnologia da informação e comunicação. Para finalizar, o professor Ricardo diz: segundo a matriz de referência do Enem, a área possui 9 competências e 30 habilidades. No Enem 2012, todas as habilidades foram avaliadas por pelo menos uma questão. É apenas uma das referências de que o uso da argumentação não fica somente em uma disciplina, e sim em vários. O que fica evidente não cabe somente à escola, mas também à família, incentivar o prazer à leitura. Afinal, vemos apenas uma breve análise da dissertação ao ensaio escolar. Apenas mais uma das exigências que cabe à escola fornecer ao aluno. Então, para vocês verem, né, o professor Ricardo, ele fecha seu texto dizendo quais as habilidades, quantas habilidades o Enem exige, quantas áreas dentro da prova de conhecimento, de conhecimentos, a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, o aluno, ele precisa ser um bom leitor para ele resolver as questões de língua portuguesa, de todas as questões do Enem, né? A gente vê que a prova do Enem, a prova de matemática, por exemplo, ela traz enunciados longos, né? E o aluno que, se ele não souber interpretar aquele enunciado, ele não vai conseguir resolver a questão de matemática. Do mesmo jeito, é a questão de física, de biologia, de química, são enunciados longos. A prova do Enem é um desafio, um grande desafio para o aluno que, ao longo da sua vida, fez leituras, né? Se dedicou ao hábito da leitura, ao hábito da interpretação textual, ao hábito da compreensão textual. Então, é por isso que é tão importante a língua portuguesa em sala de aula, é mostrar para o aluno como compreender um texto, como extrair daquele texto as informações mais necessárias para que ele possa trabalhar aquela informação e dar uma resposta correta para aquele exercício, para aquela atividade que está sendo proposto. Eu falei para vocês que eu ia ler uma carta
no final da minha apresentação uma carta de amor, que é um gênero textual que eu gosto muito, né? E assim, aqui o Bakhtin traz várias, vários gêneros textuais e eu trago para vocês uma carta de amor para finalizar essa videoaula, né? É do meu livro intitulado Cartas de Amor para Cá. Quem será Cá, né? Todo mundo fica me perguntando, quem foi Cá, seu grande amor, né? E Cá é um segredo. Então, eu começo o livro dizendo, todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Fernando Pessoa. Então, o livro, vou escolher uma carta para vocês. O livro é lindo, quem quiser ler o livro, fique à vontade. As datas são fictícias, então eu vou ler a primeira carta. 19 de setembro de 1893. Meu amor, viu como o sol saiu hoje? A primeira coisa que fiz ao me levantar foi ir à janela e olhar para o tempo. Na verdade, eu não estava contemplando o tempo, mas meu olhar perdido em lembranças que traziam você. Faz 3 dias que não nos vemos. Você não me ligou, está estudando. Admiro muito o seu zelo pelos estudos. Você que veio de uma família pobre e foi subindo degraus aos poucos. Estou com saudades e acho que merecia ao menos um telefonema. Não sei por que você me maltrata. Será que mereço? Estou aqui preocupada com você, pensando em você, querendo você. Acho que sou tola. Tenho tantas coisas para fazer, mas eu tenho vontade de ficar ao seu lado. Já é noite, terminei de tomar uma xícara de chá. Fiz chá de erva doce, o seu preferido. Laura fez os biscoitos de mel que você gosta. Nem notícias suas. E eu cá, sofrendo. O meu desespero chega a me dar taquicardia. O meu coração parece que vai explodir a qualquer momento. E quando o telefone toca, corro para atender pensando que é você. A última pessoa que me ligou queria saber se eu tinha 2.000 réis para emprestar-lhe. O relógio da parede acusa o passar das horas. O cachorro dorme perto da cadeira onde estou sentada. Não há barulho na casa. Procurei ler um livro, mas não consegui me concentrar. Penso que gosto mais de você do que você de mim. Talvez você me veja como uma companheira, uma amiga, uma cúmplice, enquanto eu vejo você como um amante. O que espero de você não é o mesmo que você espera de mim. Eu quero amor, você quer sexo. Eu quero vida, você quer momentos. Eu quero sempre, você quer o agora. E eu me pergunto, por quê? Porque fiz de você o meu amado. As respostas são diversas, mas elas insistem em se esconder. Eu sou assassina da minha própria dignidade. Um gato mia no telhado. Deve estar com frio. Agora passa das 2 horas da madrugada. Estou sem sono. Nas mãos tenho seu pincel. Olho as suas telas por terminar. Admira-me você pintar mulheres nuas, mulheres amantes. Seus quadros são polêmicos. Como eu não tenho mais o que fazer, fico aqui sentada, contemplando seus quadros e criticando sua arte. Estou esperando o dia amanhecer. Não me acostumo a dormir sozinha. O vazio do outro lado da cama tem peso. Pesa tanto que não cabe nas minhas costas. Espero que você esteja dormindo tranquilo. Acho tão lindo olhar você dormindo, mas faz 3 dias que não tenho o direito de ver essa cena que tanto me fascina o espírito. Estou cansada, meu amor. Vou tomar mais uma xícara de chá. Quem sabe o chá penetre em mim como seu perfume delicado e me faça dormir. Vou colocar água na chaleira. Até mais. Dê-me notícias, seu ingrato. Um abraço da sua Rosa. PS, você faz o que quer comigo, mas eu sempre vou amar você. Então, gente, eu trouxe essa carta para vocês, só para lembrar vocês que este é um gênero maravilhoso para ser trabalhado em sala de aula. Se os alunos não gostarem de escrever cartas, peça para que eles escrevam mensagens eletrônicas, troquem mensagens com alunos de outras escolas, escolas irmãs, né? Troquem mensagens com os seus amigos e produzam textos, de certa forma, textos que sejam agradáveis, textos que falem de assuntos do dia a dia, dos seus cotidianos, dos seus mundos. Então, era isso que eu tinha para vocês no dia de hoje, na nossa videoaula. Dissertação,
argumentativo, ensaio argumentativo, sequência didática, produção de textos, gêneros textuais. Acho que foi uma aula maravilhosa, eu gostei muito, eu gosto muito de estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam e aproveitem esse momento, né, educativo. E beijo na alma, amo vocês, de coração. Estou aqui por vocês. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Até um próximo momento.